Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom, pessoal, bom dia a todas e todos que estão aqui presentes e que estão nos acompanhando aí no formato online. É uma honra para mim estar aqui com vocês nesse 11º Congresso Todos Juntos contra o Câncer, para mediar esse painel tão importante que a gente está nomeando como a hora da virada, o câncer nas eleições de 2024. Eu sou Cibele Carneiro e, a convite do Instituto de Governança e Controle do Câncer, o IGCC, eu estou como coordenadora de engajamento da Coalizão Cidades no Controle do Câncer. Esse é um movimento nacional que está reunindo esforços de várias organizações nas 5 regiões do Brasil para mobilizar candidatos e candidatas a se comprometerem com a pauta oncológica. Tão importante, né? Uma pauta tão sensível, tão importante, que entristece tantas famílias. E, para falar um pouquinho sobre a coalizão, eu vou convidar para subir aqui ao palco comigo as organizações que lideram esse movimento. Então, por favor, Kátia Duarte, que é membro do board do Instituto de Governança e Controle do Câncer. Thaís Mendes Souza, analista de políticas públicas e gestão governamental da Abrale e relações institucionais do movimento Todos Juntos contra o Câncer. Helene Esteves, gerente de advocacy no Instituto Oncoguia. E Alexandre Ben, coordenador de projetos e relações institucionais da FEMAMA. A gente está aguardando também a chegada da Renata Rodovalho, que é gerente de causas para a saúde e direitos das mulheres do Instituto Natura, mas o trânsito de São Paulo sempre nos prega peças. Então, quando ela chegar, se ela chegar a tempo, ela vai subir aqui. Queridos, por favor, Kátia, fique à vontade, o palco é seu. Obrigada. Obrigada, Cibele. Muito bom dia a todos e a todas. Para mim é um misto de emoção até estar aqui. Eu acompanho esse movimento desde o primeiro, quando ele aconteceu primeiro, que era uma mesinha, assim, uma única sala, e poder olhar para esse movimento agora, assim, e ter certeza que a Merula deve estar muito orgulhosa do segmento, do legado dela, e muito orgulhosa da equipe da Abrale toda. Então, parabéns a Caterine e toda a equipe da Abrale por estar fazendo esse evento e dando continuidade a todo esse legado da Merula. Então, está muito lindo de ver como esse movimento cresceu e olhar para trás, ver esses 10 anos. Eu estava conversando com a Rita agora há pouco, e a gente sempre diz, é muito importante saber de onde a gente veio e para onde a gente vai, e esse histórico, né? Então, esse movimento ele não aconteceu do dia para a noite, então ele vem cada vez mais crescendo. Então, obrigada. É muito bom estar aqui com vocês. Bom, o IGCC, o Instituto de Governança e Controle do Câncer, ele nasceu através de uma iniciativa do ICC, que é uma organização global, né, do controle do câncer, que fica lá em Genebra. Então, eles iniciaram com um desafio que chamava City Cancer Challenge, que é o CICAN hoje. Então, era um desafio que como que a gente consegue melhorar os números, melhorar o cenário do câncer nas cidades. Foi assim que ele começou, porque a vida acontece na cidade. Então, é lá que o câncer também acontece. E é lá onde a gente pode melhorar esses números, a gente pode olhar para a prevenção, olhar para uma série de coisas, diagnóstico precoce, né? Então, a gente não pode só achar que tudo vai para o âmbito de Estado ou de federação, mas sim na cidade. E foi aí que nasceu o spin-off do City Cancer Challenge, que é o IGCC, que a gente fica lá. Então, em Porto Alegre, a gente foca nisso, governança e controle do câncer. Como que a gente consegue ajudar os gestores a tomar as melhores decisões olhando para esse cenário? Mas como é que a gente consegue melhorar esse cenário nas cidades? Então, hoje eu queria que vocês guardassem, primeiro de tudo, muito isso na cabeça de vocês. Como que na cidade de vocês a gente pode ter números melhores? Como que na cidade de vocês a gente pode, sim, cobrar, né, dos legisladores, né, e do executivo nas cidades? Porque, se a gente fala de um sistema tripartite, ele começa na cidade também. Então, isso, assim, acho que seria, talvez, a primeira mensagem desse painel e a importância disso. E aí, a gente, olhando para essa estratégia, a gente pensou, nossa, a gente precisa avançar em uma série de outras estratégias. E, sim, como é que a gente engaja todos esses candidatos que estão aí, época de eleições, né, um momento importantíssimo para a gente exercer a nossa cidadania e votar nos candidatos melhores preparados, mas por que a gente não engaja eles a ter certeza que eles vão ter na agenda a pauta oncológica? Então, claro, isso seria muito simples, né, vamos lá cobrar. Não, mas como é que a gente estrutura isso através de um projeto? Como é que a gente olha e coloca lá que pautas do câncer, e, claro, pautas que são viáveis para a cidade escolher e para a cidade se engajar. Então, isso tudo começou,
E óbvio que a gente não poderia fazer isso sozinhos, né? Impossível para a gente fazer isso sozinhos. E aí nasceu a coalizão, onde a gente tem aqui representantes, né, de organizações líderes, e através dessa coalizão a gente conseguiu engajar hoje mais de 70 organizações, mais de 70 ONGs que foram capacitadas e estão engajadas, e mais de 60 cidades. E é óbvio que a gente não vai parar por aí, acho que depois a gente vai falar um pouquinho disso, mas até as eleições tem esses números, a gente quer melhorar ainda mais esses números. Então, dando aqui um pouquinho do contexto de como nasceu e da estratégia é isso, e a gente conta muito com vocês, que vocês avaliem os candidatos, e sim, a pauta do câncer precisa estar nas cidades. As cidades têm responsabilidade, nós temos a nossa responsabilidade também de cobrar das pessoas, dos candidatos e das pessoas que vão ser eleitas. Então, é isso, obrigada. Vou passar aqui para a Thaís. Bom dia a todos e todas. É com muita felicidade que nós da ABRALHE, a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, participa dessa iniciativa tão importante do GCC. A gente, há 20 anos, né, mais de 20 anos, a ABRALHE está ali sendo ponte entre os pacientes e as autoridades públicas, a sociedade civil, e a gente tem acompanhado desde muito cedo, né, tudo isso. E essa iniciativa, acho que é importante entender, né, ela é o grande despertar para o exercício democrático. Então, a gente sabe que não é só de 4 em 4 anos que a gente tem ali nosso poder de voto, a nossa voz sendo ouvida, mas a gente tem que entender que é além disso. Então, a iniciativa vem como esse despertar. Então, para quem está aqui, para quem está online assistindo a gente, inclusive os pacientes de linfoma e leucemia, se apoderem da realidade do seu município, e façam valer a voz de vocês, para a gente conseguir também melhorar e participar das decisões de saúde dos municípios. Então, acho que essa é a grande, não é um convite, é uma convocação, porque realmente não é só agora, a gente tem diversos mecanismos também de participação social durante os 4 anos que a gente tem que se apoderar. Então, não só as conferências municipais, a gente tem os conselhos municipais de saúde, a gente tem consulta pública, enfim, e as organizações que estão aqui também para nos apoiar a defender essa causa. Muito obrigada. Oi, gente, bom dia. Obrigada pela presença de todo mundo que está aqui, enfim, né, dos nossos parceiros que trabalham junto aqui nessa coalizão tão bacana. Bem, o Oncoguia, né, a gente estava lembrando aqui, eu e a Lu, a gente estava com as meninas do IGCC no final do ano passado, quando a gente começou a pensar nessa ideia, né, de o que a gente pode fazer, tem eleição ano que vem, é um ano-chave, vamos levar, porque acaba que, acho que, primeiro, que a saúde já não costuma ser um tema pautado nas eleições, já não é, de fato, debatido com profundidade que merece, né, e que deveria. E muito menos ainda o câncer, né? O câncer é aquele tema que a gente não vê no debate público, né? Não vê no amplo debate ali, nos debates eleitorais, enfim, não é um tema que as pessoas gostam de vir, as pessoas não gostam nem de pensar que elas podem ter câncer, quanto mais discutir sobre isso, né? Então, a gente ficou conversando muito ali sobre o que a gente pode fazer para trazer isso. A gente precisa, sim, que as pessoas que estão lá dando as canetadas pensem na gente também, pensem aqui no que a gente está discutindo, né? E a gente costuma olhar muito para isso de uma esfera federal, né? A gente fala tanto aqui do Ministério da Saúde, da União, enfim, e também de uma esfera estadual, mas a gente acaba esquecendo que tem muito município que pode fazer muita coisa pelos pacientes oncológicos. Então, acho que a coalizão nasce daí, né, da gente realmente entender e da gente até, né, se provocar de buscar mais o município, né? Vocês estavam falando sobre isso, né, de olhar realmente para quais são as competências municipais, e a gente passou por um aprendizado importante nosso também, né, para trazer para cá, para a coalizão agora, para montar uma agenda interessante do que, de fato, vereadores e prefeitos podem fazer em relação à atenção oncológica, porque tem muito que pode ser feito. Tanto de um ponto de vista do próprio município, mas principalmente pensando na coordenação do cuidado, pensando da gente, né, o município ele não está sozinho, ele faz parte de uma rede de atenção à saúde, então a gente precisa levar isso em consideração e os nossos prefeitos, os nossos vereadores precisam saber disso. Então, acho que aqui também essa coalizão tem um papel muito importante de educar essas pessoas, os nossos políticos. Então, enfim, o Oncoguia fica muito feliz e, né, acho que o sucesso da coalizão se reflete nesse painel aqui também. Obrigada, gente, bom debate para a gente. Bom dia a todos e todas. Eu quero saudar cada um e cada uma que está aqui, que topou participar desse movimento que nós estamos chamando a Hora da Virada.
porque discutir o câncer na perspectiva das cidades é algo muito importante no momento histórico que a gente vive, né? A doutora Mayra Calef tem alimentado há muitos anos essa ideia de que as cidades podem ser protagonistas do controle do câncer a partir de experiências que ela tem visto no exterior e daquilo que, de certo modo, a gente idealiza também para o Brasil, né? E eu acho que é importante a gente refletir que o movimento que nós estamos fazendo aqui, ele não é um movimento simplesmente isolado, um movimento de protagonismo das instituições que estão aqui, mas ele é um amadurecimento do próprio debate em torno de como a política oncológica deve se desenvolver. E quando a gente fala em cidades no controle do câncer, eu acho que tem uma dimensão importante que nós precisamos ressaltar, né? Geralmente nós pensamos em cidade como aquela instância do poder executivo, né, o poder administrativo, poder político, mas, para além disso, a cidade também é o espaço do poder social, né? É nas cidades que acontecem as mobilizações e que nós discutimos os problemas reais. Porque, enquanto no debate político mais amplo, muitas vezes a gente está envolvido com talvez algumas variáveis ideológicas que não nos ajudam a resolver problemas reais, é nas cidades que nós encontramos a possibilidade de resolver aquele problema mais urgente, né? É tapar o buraco da rua, é resolver o problema da iluminação. Então, cidade tem um pouco esse simbolismo, é o espaço onde a sociedade se apropria do processo, né? Onde a sociedade compra a causa, onde a sociedade se organiza e onde a sociedade ajuda a resolver. Então, quando nós levamos a carta para os prefeitos e vereadores, na verdade, são eles que assinam, mas nós estamos subscrevendo a partir do movimento que nós já temos. Então, eu acho que essa é uma mensagem importante nós dizermos aqui, porque, basicamente, o que nós estamos fazendo é mobilizar agentes sociais importantes para que eles nos ajudem num projeto que começa agora, mas não termina agora, viu? Ele não termina com as eleições, não vai terminar com a eleição dos prefeitos e vereadores, mas ele começa. Ele começa porque abre-se um ciclo de 4 anos para nós dialogarmos, usarmos o nosso poder, o poder da nossa mobilização e manter a política oncológica na pauta do dia. Então, cidades é isso, é de todos e é de cada um. Então, que a gente possa entender a coalizão dessa forma. Nós ficamos muito felizes de poder contar com o engajamento de todo mundo que está cada vez mais se somando na causa, ajudando a levar as cartas e ajudando mais do que tudo, mais do que as cartas, a levar o movimento da política oncológica e das mudanças que nós precisamos fazer. Então, vida longa a coalizão, né, das cidades no controle do câncer, e que a gente possa aí criar um novo capítulo da história do nosso movimento. Tá, gente? Muito obrigado. Obrigada, Alexandre. Obrigada, Helena. Obrigada, Thaís. Obrigada, querida Kátia. Acho que é importante a gente referir, né, como o Alexandre falou e também como a Kátia trouxe, que a vida acontece nas cidades, o câncer também. E, justamente, né, essa segunda fase da coalizão, ela vai ser muito importante, porque as candidaturas eleitas a gente vai fazer por meio, né, das organizações articuladoras que fazem parte da coalizão. Hoje a gente já está em 75 organizações que fazem parte desse grande movimento. A gente vai estar de olhos abertos, olhos atentos na implementação dessas políticas públicas e, do ponto de vista do olhar legislativo, também apoiando, fomentando, ajudando na fiscalização da implementação das políticas públicas. A gente tem um grande desafio agora pela frente, né, que é a implementação também nos municípios, óbvio, ali vem escalado o governo federal, governos estaduais e municípios, mas da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, que é um desafio gigantesco, mas extremamente necessário para que, de fato, a gente tenha acesso à saúde de forma universal. E tratamentos de qualidade, diagnóstico precoce. Então, são pontos muito importantes que a gente vai estar tratando e olhando. A coalizão não termina agora, a coalizão, como o Alexandre trouxe, ela só está começando. Então, para encerrar essa primeira mesa, eu gostaria de pedir para que a produção passasse o vídeo e, na sequência, a gente vai dar andamento ao nosso painel aqui. Obrigada. Quantas vezes vocês já ouviram que o câncer é uma doença complexa e que o Ministério da Saúde é o único responsável pelo assunto? Com as eleições municipais de 2024 se aproximando, nós resolvemos unir esforços para acabar com essa ideia equivocada. Afinal, são os líderes das cidades que lidam todos os dias com a doença. E que podem atenuar o fardo do câncer no sistema de saúde. Mas como? Com políticas públicas para o acesso cada vez mais amplo
em prevenção, diagnóstico precoce e tratamento adequado. Assim nasceu a coalizão Cidades no Controle do Câncer. Uma iniciativa inédita no Brasil para influenciar as candidaturas aos executivos e legislativos municipais a se comprometerem com a pauta. Se você é uma organização que trabalha pela causa do câncer em qualquer cidade do Brasil, vem com a gente unir esforços e sensibilizar candidaturas nesta jornada de fortalecimento das estratégias de controle do câncer. É isso, gente. Então, eu quero agradecer aqui a presença e a participação das nossas organizações líderes. E também mencionar aqui que faz parte da nossa liderança também o Instituto Vencer o Câncer e a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e também o Instituto Avon, que infelizmente a Renata não conseguiu chegar, mas agradecer a participação de todos. Sem esse movimento das líderes, esse momento e essa coalizão não teria acontecido e não estaria no ponto onde está, de tração, né? Eu falo um ponto de tração agora, de fato, para a ação. Então, agradecer a presença e a participação de vocês, convidar para que vocês tomem assento no palco e a gente vai começar a puxar aqui a segunda mesa do nosso painel. Então, agora eu quero convidar para subir ao palco para o nosso debate, que vai tratar agora dos compromissos que podem ser assumidos pelas cidades no controle do câncer, a prefeita Renata Ceni, que nos dá a alegria de estar chegando aqui conosco, prefeita reeleita de Francisco Morato, aqui no estado de São Paulo. A Renata também é vice-presidente de Parcerias de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS da ONU, e vice-presidente da Comissão Permanente de Cidades Atingidas ou Sujeitas a Desastre pela Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, a FNP. Renata, por favor, querida, bem-vinda. Chamar também a Tassira Valois, que é atual CEO do Colégio Brasileiro de Executivos de Saúde, o CEBEX. A Tassira também é enfermeira, é obstetra, tem diversas graduações aí em gestão de saúde e é conselheira e vice-presidente da ABRIG, Associação Brasileira de Relações Governamentais. Querida, por favor. Bom, queridas, muito obrigada pela participação, pela presença de vocês, pela disponibilidade. Prefeito, eu sei o trânsito que foi para chegar aqui, mas deu tudo certo, eu disse que ia dar, deu tudo certo. Eu queria, então, para a gente iniciar esse debate, eu queria lembrar algumas informações sobre as dificuldades, os desafios que a gente já conhece em termos de implementação de políticas públicas nos municípios. O nosso olhar ele é para os municípios, porque a coalizão ela tem esse foco na implementação das políticas públicas nas cidades. Então, a gente tem algumas iniciativas ou algumas políticas públicas de difícil implementação, como, por exemplo, o acesso ao diagnóstico em até 30 dias. A partir do momento que esse diagnóstico é feito, existe a instrução de que os pacientes iniciem o tratamento em até 60 dias, e a gente sabe que mais de 60% dos diagnósticos são feitos tardiamente hoje no Brasil. Então, é um desafio imenso. Na abertura aqui do Congresso, foi revelada uma pesquisa que, para mim, é muito impactante, que diz que 1 a cada 5 pessoas no mundo, até 2050, vai ser diagnosticada com câncer.
Então, é um desafio que é quase pandêmico. Ele só não é pandêmico porque o câncer não é transmissível. Então, o gargalo e o desafio da implementação de políticas públicas oncológicas ele é gigantesco e ele está escalando, né? A cada ano, no Brasil, são 700 mil novos casos diagnosticados de câncer. Então, assim, não existe, né, quem não tenha alguém na família, algum amigo ou a própria pessoa já passado por essa situação, por essa tristeza que é a doença. Então, assim, a gente sabe dos desafios, é isso que eu tenho pontuado, né? A gente sabe dos desafios, mas a nossa proposta aqui é tentar entender com vocês que já foram, né? A Renata é gestora pública, a Tassira já foi, né? Trabalhou como gestora pública da Secretaria Municipal de Saúde de Feira de Santana, na Bahia, ou seja, tem essa visão de quem está lá na ponta, no município, entende o desafio, entende a dificuldade, tem mais milhões de pautas, como a Alexandre trouxe aqui no início do nosso painel, para serem tratadas também com prioridade e urgência. Então, queridas, como é que a gente faz? Quais são os caminhos, né, que os prefeitos podem trilhar, podem avançar para que a pauta oncológica, de fato, para que o controle, né, do câncer, de fato, tenha tração, pegue tração nos municípios? Como é que a gente faz? Tem como a gente avançar nessa pauta? Bom dia, mesa. Bom dia a todos e todas. Primeiro, que ser convidada para essa mesa, dizer de quem vive o território, é bem estratégico e é importante para que a gente faça essa colisão. Então, é natural que a gente faça adesões tão inteligentes e importantes. Sob o ponto de vista do território, de fato, você tem muita razão, que você conhece o território, você conhece a prática local e também os seus desafios, principalmente em territórios sensíveis e vulneráveis, que você deve pensar numa forma integrada, quem é a pessoa que está sujeita ao risco da saúde, quem é que precisa do atendimento, mas também quais são as condições que vão promover a saúde e também o diagnóstico precoce. Então, sob o ponto de vista de quem vive a realidade, com os gestores locais de saúde, nós entendemos que a prevenção é possível ser feita pelo município, porque o município conhece o bairro, conhece o diagnóstico, conhece seus números e indicadores. E o SUS ele é uma legislação muito rica para nós, muito cara também, sob o ponto de vista de conhecer dados e números. Então, conhece muito bem do que nós estamos falando. Então, o desafio, de fato, vai estar num outro grau de complexidade. Se o município abraça as competências que é da proteção básica, da prevenção e da promoção da saúde, quando você chega numa outra esfera de complexidade, que é a média alta, aí vem o desafio. Então, falando do território de Francisco Morato, de quem vive a complexidade. Hoje, se eu faço a prevenção e eu preciso de um diagnóstico, que deve ser abraçado, por exemplo, por política de Estado, esse diagnóstico e esse exame, a exemplo de uma ressonância magnética, está há 6 meses. E a gente está lutando por um diagnóstico em 30 dias. Então, se eu conheço meu território, se eu sei os meus números, os meus indicadores, certamente o financiamento vai fazer parte dessa conversa. Financiamento de política pública é importante e também é caro. Eu tenho que fazer esse investimento, porque eu estou lidando com uma política que ela não é isolada, ela tem a ver com alimentação, ela tem a ver de onde esse território está instalado, ela tem que ter muitos fatores que envolvem essa questão das doenças não transmissíveis e as transmissíveis. Então, o município tem buscado estratégia nos seus territórios, a exemplo que nós temos em Francisco Morato, de uma ação em que, numa cidade que 28% são de jovens, né, entre 15 e 29 anos, eu tenho que montar um projeto de saúde que, no momento de fluxos ou de festas nos bairros, a minha saúde está lá de madrugada conversando com esse jovem. Mas isso requer um grau de complexidade e de financiamento e de proteção, tanto desses profissionais que estão lidando com a saúde, como ponto de vista de abraçar essa complexidade local. Então, aqui, dar voz aos territórios, fazer com que a nossa voz seja um microfone em favor das pessoas e dos territórios é importante. Isso aqui é temporal, é histórico, é expressivo, mas dizer também que, claro, eu imagino que essa seja uma conversa, mas financiamento de política pública e as responsabilidades dos entes federados para essa conversa é fundamental para uma promoção e para a prevenção de doenças. Olá.
Bem, eu gostei muito de como vocês começaram dizendo que a vida está na cidade. A vida acontece na cidade, os problemas acontecem na cidade, os desafios acontecem na cidade. E, começando dessa forma, eu quero agradecer a participação aqui para falar daquilo que eu acredito. Eu acredito também que as cidades podem resolver muitas coisas. Eu tenho trabalhado para isso. Eu queria antes só corrigir. Eu fui secretária de saúde não de Feira de Santana, foi no interior da Bahia, mas a cidade chama-se Mundo Novo. Acho que é porque eu fui professora na Universidade de Feira de Santana, só para não causar nenhum desconforto lá na Bahia, não é? Bem, é muito claro tudo o que o município pode fazer sobre o ponto de vista de promoção da saúde. E é muito claro também para esse público que está aqui tudo o que a política de oncologia precisa. O que não está claro para nenhum de nós é como é que a gente vai... o que está tudo certo, mas como é que a gente vai avançar? Nós estamos num país em que nós temos uma governança muito boa do sistema de saúde, sob o ponto de vista teórico, mas que a gente tem, no meio do caminho, um desafio enorme de entender as competências de cada ente federativo, as limitações de cada ente federativo, e, no município onde o problema acontece, a autonomia de avançar, muitas vezes por uma limitação financeira. Então, aqui, falando em nome dos municípios, que é o foco do que a gente entende, para além da promoção da saúde em oncologia, eu acredito que tem uma série de passos que nós, como município, podemos nos articular e avançar, mas não sozinho. Não sozinho, porque o município de Francisco Morato não tem uma condição, de um ponto de vista estrutural, para resolver todos os problemas. Então, ele precisa se articular, enquanto município, regionalmente. Então, nós temos aí um desafio posto, conhecido, já pela NOB, né, 93, de que a gente precisa se organizar em regionalização. A gente precisa avançar em articulação de informação entre esses municípios para que essa regionalização aconteça. A gente está num momento extremamente decisivo, que é o envolvimento e o investimento em saúde digital. Saúde digital, não só sob o ponto de vista de acesso à consulta e a especialista, ele vai para além disso. Ele vai conseguir articular as informações do sistema de saúde de forma que a gente possa se organizar sobre outra lógica que a gente não consegue hoje, porque a gente está vivendo em municípios isoladamente. Então, se a gente consegue articular esses dados através da política de saúde digital, a gente consegue articular melhor a adesão dos municípios e a construção da nossa regionalização. Estando regionalizado, Francisco Morato vai conseguir acompanhar o fluxo da jornada desse paciente no tratamento do câncer. A gente pode até vir em um curto espaço de tempo, conseguir resolver o tempo de diagnóstico. Mas, mais importante que isso, é garantir que esse paciente tenha o tratamento. Porque hoje a gente até consegue fazer o diagnóstico, mas a gente não consegue o tratamento no tempo adequado. Como a gente vai resolver isso? Na lógica em que a gente funciona hoje, dinheiro só não vai resolver. A gente vai continuar escoando o nosso dinheiro para a TFD, para tratamento fora do domicílio, que é um ralo de dinheiro na gestão municipal. Nós temos várias ONGs que apoiam esse tratamento fora do domicílio, apoia a paciente, apoia a família, mas isso é insuficiente. Lá na Bahia, a gente tem aqui a representação de 80 leitos disponíveis para tratamento fora do domicílio, mas eu arrisco a dizer que ela não consegue atender nem 5% da população que precisa disso aí. E numa jornada do paciente muito dolorosa, porque os tratamentos estão concentrados nos grandes centros. Então, para além da promoção, o que eu trago aqui nós precisamos nos articular enquanto município em consórcios municipais, que vai facilitar a nossa movimentação, o nosso entendimento, nos aderir e avançar para a regionalização em saúde, aderir e investir imediatamente no aprimoramento da nossa equipe para a saúde digital. A gente precisa avançar nessa direção para que a gente resolva os gargalos. Senão, daqui a 4 anos, a gente vai falar de uma nova carta pedindo as mesmas coisas e a gente não vai conseguir sair do lugar. Nós temos um problema na saúde, que nós acreditamos, enquanto profissionais de saúde, que conseguimos resolver todos os problemas da saúde, porque nós é que conhecemos de saúde. Isso nos dá uma limitação muito grande do nosso campo de conhecimento, de articulação, de entendimento e de solução.
Eu defendo, e o Colégio Brasileiro de Executivos em Saúde defende, que nós precisamos de mais saberes. E a gente começou a abrir um pouco para profissionais de outras áreas, mas a gente precisa desses profissionais para olhar além do que a gente consegue enxergar como profissionais de saúde. A primeira vez que eu tive contato com o movimento de vocês, falando sobre a carta aos prefeitos, foi através da Helena, e naquele momento eu me arrepiei, prefeita, porque eu disse assim, não, calma. O que vocês vão pedir nessa carta? Qual era o meu medo? Comprometer os prefeitos com entregas que eles não pudessem fazer. E aí, quando eu recebia o convite para participar, hoje, a primeira coisa que eu pedi para a Manuela foi, deixa eu ver a carta. Deixa eu ver se eu posso ir defender essa carta. E, sim, eu posso defender essa carta e eu posso ser uma articuladora da carta. A gente vai competir agora para ver quem vai ter maior adesão. Porque na carta está tudo muito tranquilo enquanto compromisso do prefeito. Ali é um script quase básico para que a gente consiga avançar na política de oncologia. E que nós podemos assumir essa responsabilidade porque conhecemos nossos territórios, mas você falou uma coisa muito interessante, consórcio. Consórcio, apesar de existir há muitos anos, ele é inovador e ele é importante porque você faz, por exemplo, a RAS local. Mas o Estado de São Paulo não tem legislação para financiamento de consórcio. Então, olha como uma coisa leva a outra. O que é estratégico para o município, tem a propriedade da RAS local, mas o Estado de São Paulo não tem legislação que permite o financiamento de consórcio. Existe uma experiência, que fomos nosso consórcio que conseguiu, que é o financiamento de pessoas que perdem a referência familiar e têm alguma tipificação em saúde mental, e nós conseguimos, mas para a saúde, não. Então, é importante a gente avançar o quanto antes, porque a legislação federal de 2013 é um bebê, e como nós estamos, nosso município, lidando com essa questão há muitos anos. Então, a sua fala é estratégica, e é importante que a gente está na mesma página, independente do local, como é uma realidade não só de Francisco Morato, uma realidade nacional, essas questões. Perfeito. A gente usou Francisco Morato como exemplo por estar aqui com a gente, mas esse é um problema nacional. Quando a gente fala das soluções dos problemas... Primeiro, quando a gente fala em saúde, a gente não está falando de problemas somente de saúde. A gente tem aí uma transversalidade enorme de impactos na saúde e tem uma transversalidade ainda maior da solução desses problemas de saúde. Então, dessas estratégias que eu trouxe aqui, como precisamos avançar nessa direção, ela já trouxe aqui um gargalo que a gente precisa resolver com a Secretaria de Administração. Com a Secretaria de Administração Estadual, Federal, não é somente municipal, porque quando você fala dessa articulação e desse financiamento, a gente precisa avançar em outras agendas. Quando a gente fala de saúde digital, a gente tem uma série de outros gargalos administrativos que a gente precisa avançar sob o ponto de vista de gestão pública. Tudo que a gente está falando aqui, a prefeita não consegue resolver sozinha. Vai precisar de uma grande articulação, que não é só boa vontade do prefeito. Essa era a minha preocupação quando a gente falava do que a gente vai pedir para esse prefeito se comprometer, né? Então, dando um passo atrás, no colégio, nós entendemos essa complexidade e a gente tem trabalhado muito essa agenda, e o nosso primeiro passo foi fazer uma publicação que chama Poder e Saúde, Estrutura de Poder no Brasil e os Impactos da Tomada de Decisão na Saúde. Aqui a gente fala em linguagem telegráfica para o gestor da saúde, como é que funciona a estrutura de poder, como é que é a governança dos três poderes, rapidamente, como é que é a governança do sistema de saúde nos 3 entes federativos, com os 3 níveis de poderes, olha a complexidade disso. As instituições que a gente precisa se articular enquanto secretário de saúde para que a nossa agenda avance, foi um pouco do que a gente falou aqui. Então, além dos conselhos que vocês trouxeram muito bem, a gente tem o Tribunal de Contas, a gente tem uma série de outras instâncias que a gente precisa articular para avançar. E aqui a gente também incentiva os apoios à sociedade civil organizada, porque, através da sociedade civil organizada, a gente consegue levar a nossa voz e a gente consegue contribuir na gestão, não só sob o ponto de vista de articulação de proposições, mas de soluções. A gente pode, sim, através dessa carta e desse movimento, apoiar, junto ao Estado, uma velocidade maior da articulação para resolver esses problemas administrativos. A gente já discutia isso quando a gente contribuiu com o plano de saúde, Proposta Saúde São Paulo, que foi uma proposta de saúde entregue na época da eleição
dos governos de Estado, né? Um outro trabalho foi feito sob o ponto de vista da política federal. E agora a gente repetiu a ação junto com o guia, que eu vou te entregar depois, de ações municípios saudáveis, em que a gente fala aqui das agendas prioritárias que a gente sugere para os prefeitos e secretários terem a observação para começar essa gestão do novo pleito. É claro que, para uma rede, né, de gestores, não é novidade o que eu vou dizer, mas os pequenos reparos históricos em relação ao financiamento da saúde estão saindo, mas, por exemplo, a gente também está com números equivalentes a 10 anos atrás. O financiamento é o mesmo. De uma população que mudou seu perfil pós-pandemias, as necessidades de medicamentos são outras, o território se modificou a partir desse perfil. Então, quando a gente dá um avanço, a gente sempre faz um reparo histórico. Isso também impede que a gente seja tão eficiente como a gente gostaria de ser em favor das pessoas, né? E também de como essas pessoas são acolhidas, onde elas moram exatamente, com que perfil ela precisa ter de transporte público para acessar um bem de saúde dela. Então, eu concordo com você em relação a uma necessidade de várias ações integradas nesse processo de saúde. A política de assistência social, de educação, deve muito fazer parte dessa mesa. O programa Saúde na Escola, onde você consegue fazer uma prevenção em 100% nas escolas municipais e abraçar a escola estadual para a prevenção, por exemplo, da vacina, que agora, da HPV, que é feito para os nossos adolescentes. Então, assim, como estratégia local, o município pode e deve abraçar a promoção e a prevenção primária. Então, trazer as demais complexidades para essa conversa, que é importante e inteligente para nós nesse momento que nós estamos vivenciando. Principalmente pós-pandemia, que teve um reflexo ainda maior na saúde de todos. Do ponto de vista de quem faz tratamento, mas também da saúde mental, e também dos trabalhadores de saúde, né, que é outro cuidado que a gente deve ter em relação à acolhida, né, como se dá essa acolhida na ponta, principalmente. Obrigada, queridas. Assim, com certeza, né, esse fluxo ou esse olhar para a regionalização, né, para o trabalho em consórcio, ele é fundamental para a implementação de políticas públicas as mais amplas, né? A gente tem no Brasil hoje bem instituídos os consórcios de gestão de resíduos sólidos, né, que podem ser tomados de modelo para avançar nas questões de saúde, especialmente a política e a pauta oncológica, né? Eu acho que como vocês já identificaram, talvez a coalizão, num segundo momento, possa, né, entender, identificar onde que a gente tem as candidaturas comprometidas e eleitas e tentar buscar essa concertação, essa coalizão de identificação de gargalos. Aqui a Renata já trouxe e já conhece, né, esse gargalo com relação à política ou à legislação estadual, mas a gente pode avançar e olhar isso para outras regiões, para outros estados do Brasil, para justamente a gente conseguir avançar com a política nacional também, que vem aí, ainda precisa ser regulamentada, enfim, mas vem aí com, talvez, inclusive, esse escalonamento ou esse olhar de as responsabilidades, que são compartilhadas, assim como na gestão de resíduos, são responsabilidades compartilhadas, mas acho que é importante a gente pontuar também até onde o município consegue ir com essa quantidade de prerrogativas e de responsabilidades que ficam em cima do município. Então, o olhar é sempre para o paciente, né? O olhar deve ser sempre para a população. Então, é um ponto importante da gente trazer. E aí eu queria já puxar aqui uma segunda pauta com a Renata, né? O Brasil faz parte, né? É membro, é um dos 196 estados membros da ONU e tem o desafio, né, de implementar de atingir as 169 metas dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030. É um desafio gigantesco, né? Entre esses desafios ou essas metas, tem que prever reduzir pela metade as mortes precoces por doenças crônicas, o que inclui o câncer. Renata, tu como, né, pesquisadora da área, uma gestora pública que tem um plano de governo vinculado aos ODS, ao atendimento dos ODS, que ocupa uma posição de liderança na Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, justamente com esse olhar para os ODS.
é possível atingir, como é que a gente vai chegar lá em 2030, especialmente com esse olhar para o atingimento das metas, com essa puxada aqui para a questão de saúde, para as políticas oncológicas. Dá para chegar lá? A gente consegue? Como é que a gente faz? Eu penso que a agenda ela propõe um marco para a gente entender esse avanço. É claro que a agenda ela também é muito recente para o Brasil, embora o Brasil é o grande promotor dessa agenda, mas os municípios, como ele tem muito desafio, então, às vezes, a gente vê gestor apagando incêndio, e não como uma agenda estratégica que vai pensar a cidade para 2030. Isso traz um pouquinho de percepção que a agenda seria mais um desafio, mas, ao contrário. Em Francisco Morato, a Agenda 2030 é lei municipal. E a agenda ela propõe um seguinte tema, né? Não deixar ninguém para trás em lugar nenhum. Isso faz com que você tenha a percepção muito clara de entender quem é o território, quem são as pessoas que moram nesse território, e também trabalhar com mensurar quem nós somos, né, enquanto cidade. Então, por exemplo, cidade de Francisco Morato, eu tenho um bairro que se chama Jardim Vassouras e eu tenho um bairro que se chama Vila Suíça. Olha o nome. E, embora seja a mesma cidade, o território da Vila Suíça é totalmente diferente do Vassouras. No Vassouras, eu tenho a maior densidade populacional, mães solos, adolescentes em situação de risco e crianças em situação de vulnerabilidade. Se eu faço um planejamento comum, eu vou acertar muito num bairro, eu vou errar em outro. Quando você foca no território, que é isso que a agenda propõe, trabalhar com números, com dados, né, de onde você está, quem é você, e você falar sobre o seu território, então, nos torna um governo mais inteligente, no sentido de atender a voz da comunidade. Então, lá, o nosso plano de governo é norteado pela Agenda 2030, a Câmara Municipal, em 2019, traz como lei, o nosso orçamento é organizado para aquele território, o que permitiu que a gente desenhasse um modelo de governança em favor das pessoas e de suas falas locais. Então, a Agenda 2030 é uma agenda inteligente, que nos permite observar o que há de melhor do mundo em favor das pessoas. Então, nossa experiência local tem sido estratégica para desenhar o governo local. Então, eu não acho que os municípios não queiram a agenda, mas eu acho que existem tantas agendas que antecedem a agenda, vamos dizer assim, mas o dia que o município perceber que a agenda é uma narrativa de trazer a percepção da população para o governo, eu acho que a gente pode avançar muito, principalmente no tema saúde, onde ela é muito clara em relação a uma cidade de desenvolvimento, ela requer pessoas protegidas. Eu posso fazer o que for na cidade. Enquanto eu tiver uma pessoa em situação de risco, eu não posso falar de uma cidade inteligente, eu não posso falar de uma cidade desenvolvida. Então, a narrativa da Agenda 2030 é super pertinente para a cidade e nós a defendemos. E a gente tem tido experiências no Brasil de estados que abraçaram a Agenda 2030 como compromisso, de municípios que abraçaram, e a gente vem avançando, porque ela tem a lógica também de você implementar ações locais. Eu não posso simplesmente levantar a mão e dizer eu sou a Agenda 2030. Que avanços no desenho administrativo da cidade você compõe para que isso seja a promoção da Agenda 2030. Então, nós estamos na implementação dessa agenda e a gente tem encontrado experiências exitosas nesse plano, o que nós desejamos que aconteça na narrativa do Brasil, nos territórios e dentro da política pública. E como que a FNP está apoiando os municípios assim de forma mais global dentro do Brasil a avançar com essa agenda, Renata? Quem estimula muito a agenda é a União Europeia, que faz o financiamento de ações de provocativas para o Brasil estar alerta. Claro que é toda uma rede de apoio, todos devem desenvolver essa agenda, mas, sob o ponto de vista de política pública, a Frente Nacional de Prefeitos tem uma estratégia importante, impactante, que é levar esse tema para os prefeitos que têm adesão à Frente Nacional dos Prefeitos. Então, ele compõe um percentual importante de cidades brasileiras, então ele consegue levar essa mensagem para que a governança local faça a adesão da Agenda 2030 e a gente defende. E quando o gestor e a gestora abraçam e entendem a complexidade e a importância da Agenda 2030, muda o conceito, muda a participação, muda a elaboração dos seus planos locais, dos seus planos de território, da lei de abarramento. Então, a gente percebe que são os gestores que têm usado isso como ferramenta de política pública e defesa de valores desses que nós estamos defendendo aqui. Traz as instâncias de poder para discutir o local. Nós estamos vivendo a década dos municípios. A gente sempre viveu modelos de cima para baixo. Hoje, com a Agenda 2030, a gente consegue fazer narrativas dos territórios para os governos estadual e nacional. Então, isso é importante e isso é compromisso da Agenda 2030.
é compromisso da Agenda 2030 e apoia também, né, os municípios. Eu falo, é a grande cartilha que a ONU nos oferece, é a grande cartilha que apoia também na questão da prevenção do câncer. Então, cidades sustentáveis, resilientes, isso tem um impacto na saúde. Ter um ar com qualidade, isso impacta na nossa saúde. Ter alimentação saudável, que também os ODS atendem, então, eu falo, é a grande cartilha, né? Está ali a cola de como seguir. Então, parabéns pelo teu trabalho, Renata. Sabe que eu te sigo e te admiro, porque, de fato, eu acho que o teu trabalho é muito maravilhoso lá em Francisco Morato. E te agradeço a tua participação. Tacira, queria te provocar aqui agora um pouquinho, porque você tem esse material maravilhoso que eu quero que tu conte para nós, que é o Guia de Ações Municipais. Você já começou a falar dele um pouquinho, e que a gente assim, agradece muito por você estar lançando ele aqui conosco hoje. Então, é um movimento exclusivo aqui, lançamento exclusivo do Guia de Ações Municipais e Saudáveis. E aí eu queria que tu contasse para a gente como que esse guia também pode apoiar no controle do câncer, os municípios a controlarem um câncer. Então, trazer uma visão, explicar para a gente o que o guia apresentar e dar esse olhar também para a questão do câncer. Vamos lá, eu me antecipei ao meu presidente, que vai fazer o lançamento hoje à tarde, e disse, olha, eu fui convidada para essa mesa, eu não posso deixar de levar o guia e entregar lá para a Renata como representação das prefeitas. Então, esse exemplar é o seu. Guia de Ação Municípios Saudáveis, transformando comunidades, cuidando de pessoas. Então, sempre a pessoa no centro. Antes de começar a falar sobre o conteúdo desse guia, eu gostaria de falar do que é esse movimento, né? Então, o nosso presidente, que se chama Francisco Balestrin, ele tem no DNA essa construção política, essa participação na construção da democracia muito forte. E teve uma sinergia muito grande com o meu DNA, que também é de trabalhar com políticas públicas. Então, ele tem já no histórico de movimentação dele a construção de cartas, de pleitos e de orientações já há muitos anos, fazendo isso a nível federal, em muitos momentos. Na última eleição, a gente fez a nível estadual, e é a segunda vez que o Colégio Brasileiro de Executivos em Saúde prepara esse documento a nível municipal. A primeira vez foi em 2016, agora é o segundo momento. No Guia Federal, a gente fala sobre grandes decisões que o maestro do sistema de saúde precisa orquestrar para que a gente consiga chegar hoje a falar com esta clareza que você traz sobre a política municipal. No estadual, a gente trabalhou já com uma proposta muito mais voltada para ações práticas, para to-dos mesmo, prescritivo, do que era necessário para a gente avançar na política de saúde, naquele momento, para o Estado de São Paulo. E agora a gente se debruça a trazer orientações, um guia básico de atenção, pontos de atenção para que os municípios tenham uma tomada de ação de forma mais rápida. Então, esse guia ele não é prescritivo, mas ele traz algumas orientações, que são orientações que já vieram na sua fala, muitas delas, do que eu, como sou secretária de saúde, preciso articular no município para que esse movimento aconteça de forma mais rápida. Então, dentro do promover e proteger, dentro do diagnosticar, dentro do cuidar, isso é básico, né, no como a gente trata, mas eu vou me debruçar primeiro em quê? Epidemiologicamente, a gente tem aí um número absurdo de problemas de saúde do nosso Estado, as maiores causas de morte, as maiores causas de internação. Por onde eu começo? Sou secretária, hoje é meu primeiro dia, você não sabe o que fazer. Quando você tem um município com essa articulação, com esse amadurecimento que você traz a fala de Francisco Morato, essa secretária de saúde que assume, ou este secretário de saúde que assume, ele vai ter alguma informação por onde começar. Ele tem algum histórico que ele possa se nortear para essas primeiras tomadas de decisão. Então, a gente se antecipa aqui e diz para ele, olha, o mundo inteiro está olhando para essas agendas, é um consenso entre os especialistas, a doutora Anísia Talha, ela é uma especialista que concorda com algumas coisas que a gente traz aqui,
Então, começa olhando por isso que você já ganha força de tração. E o que a gente traz aqui? Primeiro, e não necessariamente nessa ordem, tá? Saúde mental. Você trouxe na sua fala saúde mental, e saúde mental, sempre a pessoa no centro, e a gente não está falando só do paciente, a gente está falando também do nosso colaborador de saúde. Então, saúde mental é uma agenda extremamente importante que você, secretária, assumindo hoje, precisa olhar. Envelhecimento da população. Como é que está o envelhecimento da sua população? O que você já tem? Então, aí faz um mapeamento do estado da arte dentro do seu município para você saber como você encara isso a partir daí. Doenças crônicas não transmissíveis, em que aí entra o câncer e tudo que a gente pode trabalhar nas agendas de promoção e nas agendas de proteção. E uma agenda que está muito próxima à sua, o enfrentamento das catástrofes, das epidemias e das próximas pandemias que poderão vir. Como é que a gente se organiza para não ser pego de surpresa novamente? Então, a gente traz essas 4 agendas como prioritárias, como presta atenção nisso no primeiro momento, e aí traz algumas orientações de por que fazer isso e como você começa. Só que a gente também traz alguns desafios que são para todos os municípios, mas eu preciso saber como é que meu município vai resolver, até porque eu vou falar em nome da minha prefeita e ela precisa estar bem representada, eu preciso saber dizer para ela, olha, a imprensa vai bater na sua porta para falar sobre isso aqui, a gente está neste estado da arte. E quais são essas agendas prioritárias? Judicialização. Como é que a gente se articula enquanto município com o nosso judiciário, para que a gente tenha um número menor de judicialização? Como é que a gente se antecipa a isso para que o impacto seja menor? Quando eu fui secretária de saúde no município, no interior da Bahia, que ficava a 350 quilômetros da capital, em que, no momento, todo o atendimento de qualidade estava concentrado na capital. A Bahia foi o último estado a aderir ao Programa de Saúde da Família e à municipalização. Então, o poder no estado ele estava sempre concentrado na capital. Hoje a gente tem uma realidade diferente, mas o estado não conseguiu ainda, aquele estado não conseguiu ainda avançar na estruturação da regionalização, embora tenha conseguido avançar nos consórcios intermunicipais, da forma que ganhasse o tempo que perdeu lá há 20 anos atrás. Tudo precisava ir para Salvador, tudo. Paciente de hemodiálise precisava ir 3 vezes por semana para Salvador. Por isso que a gente fala que o TFD é um grande problema, e um grande gargalo e um grande ralo do dinheiro do município, né? Então, como é que a gente trabalha a municipalização? A regionalização, que também já veio na minha fala. Como é que a gente se articula? Veio na primeira e veio agora. Como é que a gente se organiza sob o ponto de vista de governança municipal? A gente falou sobre a governança do SUS, a governança tripartite, mas dentro do município, como é que estão as minhas diretorias? Por quem eles estão sendo representados? Qual a condição técnica desses profissionais? Não existe boa gestão se a gente tiver só indicação pública, só indicação política para os cargos da minha Secretaria de Saúde. Então, a gente precisa ter, e esta é uma agenda prioritária, a governança desse sistema de saúde municipal. Então, de olho nessas agendas prioritárias, buscando o mapeamento desses desafios. O secretário municipal de saúde já começa ali na primeira semana tendo uma visão geral de como é que ele precisa se movimentar. Estando de posse de tudo isso, feito esse planejamento, aí é colocar o tênis e articular com os municípios, e articular com os outros poderes, e articular com o Conselho de Saúde, para realmente fazer essa política acontecer. E quando a gente fala da política oncológica, a gente tem aí o grande desafio de acompanhar a jornada desse paciente. A gente defende que, enquanto município, a gente já tem um ator muito importante, mas não empoderado para isso, que é o agente comunitário de saúde. O agente comunitário de saúde ele está dentro da casa do paciente, ele sabe que o paciente teve o primeiro sintoma, ele sabe se o paciente foi atendido ou não, se ele teve acesso ou não, ele sabe se o paciente, como foi o pós-operatório do paciente, ele tem ali todo o termômetro do nosso sistema de saúde, mas aquela informação é dele.
E tem um número mínimo de informação que chega na UBS, que chega na equipe de saúde da família. A gente precisa escalonar essa informação que o agente comunitário de saúde tem. A gente precisa instrumentalizar esse agente comunitário de saúde para ser o grande auditor do sistema. Tendo essa figura do auditor do sistema, a gente vai ter aí facilmente um aplicativo de saúde digital que vai fazer com que a informação dele chegue até nós, com que a informação chegue ao paciente, com que o paciente chegue naquela rede que a gente articulou, regionalizada, hierarquizada, resolutiva. Olha que beleza, se fosse fácil assim, né? Mas a gente precisa saber o como fazer. E a gente já tem alguns atores, só que a gente precisa empoderar e instrumentalizar. Então, assim, de forma muito curta, a gente traz essas coisas nesse guia, buscando como fazer de forma mais rápida para a gente atingir esse resultado e conseguir realmente fazer com que as pessoas tenham um melhor atendimento, um atendimento resolutivo, mas de um sistema sustentável. Porque, com tudo isso que a gente está falando, a gente ainda tem uma limitação muito grande de recurso. E a gente precisa pensar nisso quando a gente faz os nossos pleitos, principalmente para os municípios que investem cada vez mais do seu recurso, né? E não conseguem ter resolutividade, infelizmente. Tacira, como é que as pessoas acessam ou têm acesso ao guia? A partir de hoje à tarde, não agora, você pode acessar. A gente pode colocar em algum grupo alguma coisa, né? www.Federação dos Hospitais do Estado de São Paulo, que é feosp.org.br, que é o realizador dessa iniciativa. O Colégio Brasileiro de Executivos em Saúde é um co-realizador e, a partir da próxima semana, vai estar no nosso site também, que é www.cebex.org.br. A gente também tem uma governança de quem realiza e de quem não realiza e como é que a gente faz essa divulgação. Então, a partir de hoje à tarde, porque o lançamento é lá às 2h30, vai estar disponível no site deles, a partir de segunda-feira vai estar no nosso site. Nós temos poucos exemplares, não deu para trazer para todo mundo, desculpa. Obrigada, Tacira, obrigada mesmo. Como as meninas aqui trouxeram, né, como é importante a questão da centralidade nas pessoas, né? Eu acho que essa é uma grande... E também nas parcerias. Eu acho que esse é uma grande diretriz dos ODS, e ele é extremamente aplicável e necessário de aplicação nos municípios, independente da pauta, mas, especialmente na pauta da saúde, de fato, o rascunho ou a cola de como que a gente pode avançar e avançar rapidamente. Então, obrigada. Queria palavras finais aqui de agradecimentos de vocês também, 1 minutinho só para a gente encerrar. Obrigada. Bom, eu queria agradecer a oportunidade também. Nós somos acolhidas nessa mesa, acima de tudo, né? E usar a nossa voz para dar uma percepção dos nossos territórios é falar sobre a realidade. Francisco Morato, última cidade da região metropolitana, 64% da nossa população não nasce nem no nosso estado, mas olha a nossa felicidade. Eu recebo o Brasil inteiro na minha cidade, que encontra um lugar de moradia para abastecer a Grande São Paulo com mão de obra qualificada. Então, eu quis falar da riqueza, da multicultura, que é Francisco Morato, e da capacidade que nós temos de desenvolver estratégias sobre o nosso ponto de vista. Então, isso nos trouxe uma capacidade de gerência maior para a cidade. E a reeleição trouxe isso, a percepção de como a nossa cidade é politizada, desde que ela entenda os sinais de que o governo está trabalhando com as suas características e com as suas expectativas. Se você me permite, eu levo esse guia para a Frente Nacional dos Prefeitos. Nós temos prefeitos que trabalham por tema. O meu tema está ali entre assistência social e os ODS, porque eu sou assistente social de formação, então a gente trabalha um pouco esse tema, mas eu tenho um prefeito dedicado com esse tema na saúde. Então, a gente pode falar com o Brasil inteiro através desses prefeitos e prefeitas, se você permitir. E é isso, organizar a nossa debate com essas cartas, com esses compromissos para os novos gestores, é estratégico. Vai estar lá apontado, existe uma colisão em que nós somos corresponsáveis, então, eu penso que é uma agenda temporal, inteligente, que nós precisamos também. Nós precisamos aprender com essas experiências de faculdade, de agendas promovidas pelo terceiro setor. Então, essas vozes são importantes e vai aprimorando e melhorando o nosso conceito local, porque a gente também precisa. Então, parabéns e muito obrigado pela oportunidade de representar a minha cidade e estar aqui com todos vocês e conhecendo esses trabalhos incríveis. Obrigada. Tacira.
Também gostaria de agradecer aos organizadores, a todo o movimento, parabenizar pelo movimento, pela força que a gente vê, que a gente acompanha, que o TJCC ganhou nesses últimos anos. Dizer que o Colégio Brasileiro de Executivos em Saúde apoia a causa de forma responsável, de forma que a gente enderece os problemas aos seus resolutores reais. E dizer que o colégio tem o histórico de trabalhar com essas agendas de sustentabilidade, de transformação do setor da saúde nessa última década. O nosso colégio tem 10 anos. Ele é um parceiro do colégio americano, é um parceiro do colégio canadense, mas aqui no Brasil a gente faz um trabalho muito diferente. A gente faz um trabalho em que a gente possa, de fato, sustentar o sistema de saúde com a formação dos nossos gestores de saúde, com o despertar dos nossos gestores de saúde para agir, para transformar, para fazer acontecer na ponta. Até porque executivo é isso, executivo é fazer acontecer, é o grande síndico, né? Mas nós também trabalhamos com o poder judiciário, com o poder legislativo. Nós lançamos, estamos agora, nesse momento, com um projeto de letramento, de fundamentação básica de sistema de saúde com as assembleias estaduais de saúde. Nós começamos aqui pela LESP, no próximo ano a gente leva para outros estados, em que nós trazemos alguns dos grandes especialistas em saúde pública, para dizer nas assembleias legislativas o que é o nosso sistema de saúde, como é que é o financiamento da saúde, como é que é a dinâmica da saúde suplementar, qual é o papel e os limites da saúde suplementar, para que eles possam ter maior conhecimento e maior suporte para tomar uma melhor decisão que impacta diretamente na nossa entrega e no regulatório do nosso setor. Então, a gente tem feito esse trabalho, a gente sabe que é um trabalho de longo prazo, não é um trabalho de curto prazo, mas o SEBEX está aí, nesses últimos 10 anos, realmente plantando algumas sementinhas para que o nosso sistema de saúde avance de verdade, tanto no setor público quanto no setor privado. Acompanhe a gente na nossa rede social, conheça lá o nosso trabalho e já convidamos vocês para o nosso congresso, que é o Congresso CONEX, que é o Congresso Nacional dos Executivos, que vai acontecer 27 e 28 de março na Bahia, em que a gente vai trazer um tema disruptivo, saúde crônica, um novo paradigma para a gestão. Então, como é que a gente faz para mudar essa chave e começar a utilizar indicadores de saúde como decisores da tomada de decisão? Maravilhoso, querida. Muito obrigada. Convidar vocês para fazer uma fotinho final aqui e a gente já vai trazer a nossa nova mesa. Obrigada, queridas. Muito obrigada. Queridas, então, muito obrigada. Agora, eu vou convidar para fazer parte da nossa mesa aqui as nossas maravilhosas organizações, representações das organizações articuladoras. Então, eu quero convidar a Kátia Baldini, que é coordenadora de enfermagem, projetos e ações de advocacy do NASPEC, que é o Núcleo Assistencial para Pessoas com Câncer de Salvador. Kátia, querida, por favor, pode tomar assento. Ana Paula Castelo, coordenadora de advocacy do GAPSE, que é o Grupo de Apoio a Portadores de Câncer de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. Nossa rainha do Espírito Santo, depois eu já estou dando spoiler aqui. E a Rita de Cássio Fioravante da Cunha Pereira, que é diretora executiva do IMAMA Rio Grande do Sul. Querida, por favor, fique à vontade. Bom, gente, antes de eu passar a palavra para as nossas maravilhosas, porque vocês já vão entender por que eu chamo elas de maravilhosas, porque realmente elas são, eu vou fazer aqui uma apresentação bem breve. Deixa eu trocar, eu fiquei com 2 microfones aí, não dá. Só um minutinho. Vou deixar aqui. Pode ficar, pode ficar. Eu vou fazer uma apresentação breve, trazer os números, né, da nossa coalizão, que é aquilo que a gente está falando para vocês. Está crescendo, está tracionando. Então, a gente tem, né, aí 75 organizações comprometidas conosco, nos apoiando nessa articulação junto aos municípios, 127 candidaturas já comprometidas, e hoje vai aumentar, porque no final do nosso painel
A gente vai ter aqui mais algumas adesões e estamos em 65 cidades brasileiras. O que isso significa? Significa que a gente está num caminho para impactar positivamente a vida de mais de 45 milhões de brasileiros. E eu tenho certeza que esse número vai aumentar, e é por isso que a gente está aqui hoje. Então, para as organizações presentes que ainda não fazem parte da coalizão e também as que estão nos acompanhando aí no formato online, ainda dá tempo de fazer parte da coalizão e a gente convida vocês a estarem conosco nesse movimento. Para isso é muito simples, basta acessar o nosso site, entrar nesse link do formulário, que a gente chama de kit de materiais, fazer o preenchimento do cadastro, que é muito simples, dados rápidos, com envio da logomarca também da organização, porque após o preenchimento, além de vocês terem acesso a diversos conteúdos e materiais que a gente produziu com muito carinho, então, cards para redes sociais, posters, um guia de como avançar nessa narrativa junto aos candidatos e outros materiais, né, a gente também inclui a logomarca de vocês no nosso site como organização articuladora, o nome da organização no nosso mapa, que está cada dia maior, que está muito bacana de ver. E, fora isso, outro benefício que a gente fala é a corrida pelo destaque, né, a organização de destaque. Então, no final do processo eleitoral, a gente vai premiar em dinheiro as organizações que mais mobilizarem candidaturas. A gente tem aqui 3 candidatas fortes ao cargo aí de destaque do nosso prêmio. E aí eu queria trazer aqui para vocês, né, se você é um candidato ou uma candidata que também que está aqui conosco, né, a doutora Anise está aqui, a gente tem a Andréia, a gente tem representação da candidata Marina Helena, aqui da Prefeitura de São Paulo, e não estou vendo mais ninguém aqui, mas acho que depois, na sequência, a gente vê. A gente convida vocês a assinarem a carta compromisso com a coalizão, que não é só um compromisso com a coalizão, com o movimento em si, mas é um gesto de apoio e um compromisso com a vida de milhões de brasileiros. Então, o impacto dessa iniciativa é muito importante e simbólica. Como a gente vem tratando, né, aqui, tanto nesse painel como no Congresso em si, né, diversos painéis vêm trazendo a temática do câncer, políticas públicas eficazes para o controle do câncer, elas podem e devem salvar vidas. Então, reduzir custo com tratamentos tardios, melhorar a qualidade de vida da população, isso tudo a gente olha e entende como medidas importantes para a gente seguir por meio do compromisso com a coalizão. Então, gente, a gente precisa tornar o câncer, de fato, uma prioridade, não apenas nas eleições, agora de 2024, mas também ao longo aí, dos próximos anos de implementação de políticas públicas nas cidades. A gente tem ainda um tempo, né, para avançar com isso. Está chegando, a hora é agora, né? A mensagem é muito clara, a gente tem um tempo curto, são 17 dias até o primeiro turno. Eu falo até o primeiro turno porque os candidatos a vereador, a eleição realmente acaba no dia 6 de outubro, então a gente tem 17 dias aí para avançar com a adesão de mais candidatos conosco, para acelerarem as suas ações, né? Então, é isso, gente. Organizações articuladoras que estão aqui, que vão entrar e vão começar a trabalhar conosco, eleitores, intensifiquem o diálogo com seus candidatos, pressionem seus candidatos e garantam que as suas cidades, de fato, estejam comprometidas com o controle do câncer, com o avanço da pauta oncológica nos seus municípios. Para os eleitores, então, né, que são a verdadeira força motriz dessa mudança, eu digo de novo e repito, bora pressionar os nossos candidatos, né? Se você já escolheu o seu candidato, entre em contato com ele, fale sobre a coalizão, explique a importância desse movimento, né? E bora virar a candidatura juntos conosco, né? Acho que a gente precisa, de forma muito responsável, estar juntos nesse movimento que impacta a vida de tantas pessoas, de tantos familiares, de tantos amigos e as nossas mesmas.
Então, é isso, a gente está num momento crucial e a virada que a gente quer começa agora, já começou. Vamos transformar, né, o câncer em uma prioridade nas eleições e fazer com que as nossas cidades realmente estejam preparadas para controlar essa doença que entristece tantas famílias. A gente não pode aceitar que mais nenhum de nós a menos, por falta de acesso à saúde, que nos é direito. Então, muito obrigada. Quis trazer esses dados aqui que eu acho que são importantes. E, na sequência aqui tem um QR Code, se vocês quiserem, quem estiver aqui na plateia quiser acessar, vai cair aí nos nossos contatos, e eu fico totalmente à disposição para avançar com vocês no paralelo, para qualquer necessidade, qualquer dúvida. A gente está a mil trabalhando nesse projeto tão lindo que eu estou realmente apaixonada por essa pauta, enfim. Queridas, maravilhosas, Kátia, eu queria que a gente trouxe aqui uma provocação para ti, que é o câncer não tem partido. Então, eu queria que você contasse um pouquinho como é que vocês estão fazendo pela NASPEC lá de Salvador para conseguir a adesão de tantos candidatos, de uma ponta a outra, aí nesse arco-íris de partidos e de ideologias. Como é que faz para convencer tanta gente? Como é que vocês estão fazendo? Conta para a gente. Bom dia a todos, né? Queria agradecer por estar aqui nessa mesa e dizer que o câncer não tem partido, né? E a história do NASPEC não começa hoje, começa há 47 anos atrás. Então, a gente já tem um histórico de ter que lidar com todos os partidos, porque senão a gente não sobrevive. E lembrar que para todas as ONGs, a ONG não pode ter partido, né? Então, a gente, quando pensou em fazer parte dessa campanha, a gente entendeu mais ainda, ficamos mais ainda cientes dessa necessidade. E fizemos um planejamento em que a gente foi abordar todos os vereadores que querem ser reeleitos, e continuamos a nossa caminhada pulverizando. É o que a gente fala. Se a gente se fixa em um partido só, a gente tem de lembrar que, lá na frente, quando a gente quiser que passe alguma coisa pela Câmara, que a gente tem de ter a aprovação de vários partidos e não de um só. Então, a gente não pode se fixar em um só. E a nossa proposta é essa, procurar todos, e principalmente os que já são eleitos, que a gente sabe que tem um compromisso com a causa e que têm promissores condições de serem reeleitos. Obrigada, Kátia. Obrigada mesmo. Eu queria ler a gente fala muito de dar voz ao paciente, né? Principalmente aqui no TJCC, e eu queria ler uma mensagenzinha, que é a voz de uma paciente, que é a nossa presidente do NASPEC. Estamos alinhados com a coalizão, somando esforços para que as vozes dos pacientes sejam ouvidas e suas necessidades atendidas. Através da nossa experiência e atuação no acolhimento, queremos impactar positivamente nas discussões nas eleições de 2024, garantindo que cuidados oncológicos sejam realmente acessíveis e de qualidade a todas as cidades. Obrigada, minha querida. Isso é a voz da nossa paciente mais antiga, que é quem fundou o NASPEC. Maravilhoso. Obrigada, Kátia. Obrigada mesmo. É isso. O câncer não tem partido. E agora, provocando também a minha querida Ana Paula, minha amiga, nos tornamos amigas íntimas por conta da coalizão. Provocar aqui você também, Ana. Queria que você contasse e dissesse por que o câncer não tem fronteira, né? Como é que vocês estão fazendo pela GAPSE, lá em Espírito Santo, para conquistar a adesão de candidatos para além de Cachoeiro de Itapemirim? Porque eu falo, a Ana, ela está conquistando o Espírito Santo, assim, ela é a rainha do Espírito Santo, porque vem cartinhas de tudo quanto é cidade ali do interior. Então, conta para a gente, querida, como é que você está fazendo esse movimento tão lindo ali no ES. Ei, gente, bom dia. Não é nada disso, tá? É porque a Cibele já está apaixonada aqui, eu por ela também. Bom dia a todos e a todas. Então, a minha instituição é uma instituição no interior do Espírito Santo, Cachoeiro de Itapemirim, terra do Roberto Carlos, meu conterrâneo. E aí só que a minha instituição faz parte de uma rede de saúde de 26 municípios, né, da macro-região sul, e nós temos uma casa de acolhimento, onde nós recebemos pessoas que tratam na nossa cidade. A minha coordenadora aqui, a Maitê, está aqui sentada, me filmando, obrigada. E aí, quando nós começamos a fazer o trabalho, eu fiquei preocupada, porque eu falei, Cibele, a gente precisa saber
como se portar, porque a gente não trata só uma cidade, mas uma região de saúde. E a gente precisa falar com essas pessoas também, porque a gente recebe pessoas do extremo sul. E aí, quando recebemos o material, tivemos o treinamento, eu pensei, gente, o que eu vou fazer, né, para falar com esses candidatos? Aí, o WhatsApp, logo que foi pré-candidato, sou pré-candidato, todo mundo. E o WhatsApp da gente cheio, todo mundo já pedindo, se apresentando. Eu falei, opa, vou fazer minha campanha. Ele me pede o voto, eu peço o quê? O compromisso. E aí eu fui anotando o número de todo mundo que foi pedindo voto. Eu anotei 1, 2, 3, tá. Agora eu vou criar meu slogan. Oi, tudo bem? Meu nome é Ana Paula, sou de uma instituição, e eu faço parte de um grande projeto no Brasil. Já somos mais de 30 instituições em X cidades, estava logo no início. E eu gostaria de convidar para que você também fizesse parte desse projeto. Então, eu gerei o quê? Meu slogan. E aí a pessoa falava, opa, um grande projeto no Brasil, seu nome vai para um site, você será nosso participante, a gente vai te acompanhar. Oh, que beleza. Né? E meu slogan está aí. Que é o meu número de campanha. Está aí, a pessoa já conhece essa carinha. Ah, sim, quero fazer, então tá bom. E ele me permite enviar a carta, explicar todo o processo. Daí em diante eu falei, pô, eu preciso ter um jingle, né, gente? Que é o candidato tem. Aquele 4, 5, 6, 7, 8, que a gente passa 10 anos lembrando da música do candidato. E eu pensei, o câncer precisa estar na mente das pessoas pós-eleição. Né? A gente tem que estar com esse jingle lá, passou a eleição, mas a pessoa está pensando. Então, eu pensei o quê? Ah, como foi bem dito, a vida começa na cidade e o câncer também. E a gente não pode deixar isso passar pós-processo eleitoral. E eu comecei a falar isso o tempo todo. Onde eu ia, eu falava, oh, tem um candidato aqui, tem um candidato aqui. Porque o candidato faz a agenda dele. Né? Todo dia, onde era a minha agenda de campanha? E a minha agenda de campanha começou não só para o candidato, mas para todas as pessoas. Eu chegava na casa de apoio e falava, tem candidato aqui, gente? Tem não. Ah, não, mas você tem um tio candidato, um primo candidato, um amigo candidato. Não é possível que ninguém aqui tenha um candidato. Alguém tem um candidato amigo. E eu comecei a fazer esse trabalho com as pessoas. Um belo dia eu passava na rua, a pessoa gritava, oh, vou assinar carta, hein? Que o interior tem assim, né? Aqui não, ninguém nem te vê. Mas lá o povo já me gritava, vou assinar carta. Isso, aparece lá. Aí eu pensei, cara, sabe aquele negócio do adesivo que eles vêm e colam no nosso coração? Que aqui é o coração. Eu falei, vou levar na minha instituição. O cara cola o adesivo no meu coração é para me tocar. Pô, vota em mim e tal. Eu falei, vai lá. E quando a pessoa conhece a casa de apoio, ela já fica mais sensibilizada. E a gente começou esse trabalho assim, de sensibilização, né, de corpo a corpo. Não é isso que faz a agenda hoje, é corpo a corpo. É o sábado é na feira. E aí eu comecei a andar além das fronteiras, que é além de Cachoeira de Itapemirim. Hoje eu tenho contato no norte do estado, no extremo sul, e a gente está caminhando dessa forma. E aí, por fim, eu só queria deixar o meu nome, Ana Paula. Eu faço parte de um grande projeto. E se alguém aqui nessa plateia é candidato, gostaria de conversar com você no final e te apresentar um projeto maravilhoso. E aí eu tenho uma proposta para você, né, que é a minha proposta de governo. Qual é a minha proposta de governo? É acompanhar o seu mandato. É isso, obrigada. Obrigada, minha querida. Eu digo que essas meninas são maravilhosas. Rita, querida, agora tu tem um desafio aí de encerrar, né, essa mesa, justamente com esse olhar que a Ana trouxe bem, que a gente vem batendo tanto na tecla, né, que a vida acontece nas cidades, o câncer também. A Rita, né, o Imama lá de Porto Alegre, está conquistando aí grande número de candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Hoje são 8 candidatos e a Rita aí já conquistou a adesão e está para assinar as principais candidaturas à Prefeitura. Então, Rita, por favor. Bom dia a todos. Bom dia à mesa. Saudar essa mesa maravilhosa, estou muito feliz. Dizer que o IGCC está de parabéns. Quando essa prefeita querida que esteve aqui disse, eu me senti acolhida nessa mesa, nós também, né, nesse momento, porque a gente não sabia muito bem como era o projeto, e vocês nos acolheram, nos incentivaram. Então, assim, muito obrigado, Cibele, as meninas do IGCC, Jéssica, Kátia. Foi muito bacana trabalhar com vocês e ainda estamos trabalhando porque eu quero ganhar esse prêmio e levar para o Imama. Bora. Quero saudar a nossa presidente, a Cíntia Seben, que está aqui presente, presidente do Imama. Então, o Instituto da Mama ele existe há 31 anos. Eu acho que foi muito tranquilo
esse nosso contato com os candidatos, porque o IMAMA tem uma história, né, uma história de articulação política, e isso muito devido ao trabalho incansável da nossa presidente fundadora, a doutora Mayra Calef, que tem isso na veia, né, e que levou a instituição também para esse caminho, de fazer a articulação política necessária sem partido, mas articulando politicamente. E o IMAMA tem uma história, junto com a FEMAMA, né, Alexandre, que é de articular políticas públicas, leis importantes, então acho que isso nos facilitou. E eu quero falar um pouquinho da experiência de levar o candidato lá na instituição. A gente também usou dessa estratégia do candidato entender, e também usamos uma outra estratégia lá dentro da instituição, levar as pacientes do Comitê de Advocacy para estarem presentes na hora da assinatura do termo de compromisso. Então, a gente fez quase que uma Semana da Pátria. Era uma coisa, né, Jéssica? É a Semana da Pátria. Então, a gente, até para eles entenderem a importância do ato, né? E os candidatos a prefeito, eles têm lá em Porto Alegre, a nossa capital, né, eles têm um dia de agenda com o maior veículo de comunicação do Estado, que é a RBS. Então, tem um dia específico que a RBS acompanha eles durante todo aquele dia. Então, eles agendaram no dia que eles tinham essa agenda com a RBS. E, para nós, foi muito importante, porque sempre foi o primeiro ato deles na manhã, RBS lá junto com eles, né? A instituição não é muito grande, então aquilo era uma imensidão de pessoas, além do veículo e além dos coordenadores de campanha. E a gente também organizou de uma forma que aqueles vereadores que têm possibilidade de se elegerem, a gente foi para as pesquisas, né? E a gente foi convidando aqueles que têm condição de se elegerem e os que vão para a reeleição. A gente convidou para eles irem junto com o seu candidato a prefeito. Gente, isso fez toda a diferença. Porque foi muita gente, né? Está indo, porque a gente ainda tem segunda-feira agora uma potencial, né, candidata a prefeita, e o nosso candidato, hoje prefeito e também indo à reeleição, e 2 candidatos também que estão dentro de um patamar de pesquisa. Então, foi muito bacana. Eu acho que a gente conseguiu levar o ato da carta para um compromisso mesmo, né? Onde a gente conseguiu levar a voz da paciente falando das dificuldades dela quanto município, né? E a gente sabe, e foi importante, porque a gente inicia a fala, a gente não deixa eles falarem. Primeiro é a gente que fala, né? Então, o IMAMA falando, depois o IGCC, a FEMAMA, e depois a paciente. E aí, depois que eles nos escutam, eles não têm como dizer que não vão assinar a carta ou que não vão se comprometer. E eu quero falar um pouquinho e dizer assim, que a gente acredita, quanto Instituto da Mama do Rio Grande do Sul, sim, na saúde primária como o principal fortalecimento do paciente oncológico. Isso é muito importante. E o prefeito, às vezes, os candidatos, eles reforçam dizendo: mas a gente só vai até aqui, né? Porque vocês sabem que depois, né, o tratamento oncológico é a saúde secundária, né, a saúde especializada. Mas, prefeito, o senhor eleito, a gente precisa que o senhor fortaleça a sua saúde básica. A gente precisa que o senhor fortaleça os seus agentes comunitários. A gente precisa que, dentro de um posto de saúde, tenha alguém que acolha o paciente oncológico. Isso é fundamental, e hoje a gente, dentro do Estado do Rio Grande do Sul, a gente percebe que a saúde básica ela ainda tem uma dificuldade de entender que o paciente oncológico é dela também. Ele não deixou de ter as suas situações que ele necessita daquele vínculo ali no seu bairro. Então, eu acho que o grande comprometimento foi esse, assim, de fortalecer a saúde básica para ela atender o paciente oncológico. Maravilhoso. Rita, obrigada. Gurias, chamando gurias de Porto Alegre, parabéns pelo trabalho, que essa iniciativa de vocês, esse movimento que vocês estão fazendo
lá nas suas regiões, reverbere e inspire tantas organizações que fazem parte do movimento a também avançarem, né? Eu digo, eu fico, né, a gente tem um grupo de WhatsApp, para quem não sabe, a gente tem um grupo de WhatsApp das ONGs, que também vários candidatos estão entrando ali, a gente é só acessar via o nosso Instagram, @Cidades no Controle do Câncer, então já convido todo mundo que está aqui a seguir nossa página, e quem quiser, né, pode entrar também no nosso grupo de WhatsApp, e eu fico fazendo brincadeiras, né, enquetes, e aí, gente, já mobilizaram alguém essa semana? Quem vem? Enfim, mas eu brinco falando sério, né? Cada organização que faz parte da rede, eu acho que precisa, pelo menos, de um candidato comprometido na sua cidade. A gente tem que ter essa reverberação, né? Porque senão a gente fica com as cidades lá com a ONG, mas sem nenhum candidato. Então, gente, hora de mobilizar. Como a gente está chegando no final desse painel, eu queria convidar, e a gente está com pouco tempo, eu queria convidar vocês para permanecerem aqui no palco. E eu também queria chamar aqui, agora a gente vai para o nosso momento final aqui, que é justamente da assinatura das cartas compromisso. Então, queria convidar para subir aqui ao palco o Dr. Milton Steinmann, que é representante da candidata à Prefeitura de São Paulo, Maria Helena. Eu queria só lembrar e deixar isso bem claro aqui, que a gente convidou e fez o convite para todos os candidatos à Prefeitura de São Paulo para que permanecessem, e o Dr. Milton nos alegra com a sua presença, então, bem-vindo. Também quero chamar a candidata Anise Yamaguchi, que é candidata a vereadora do município de São Paulo, e a Andréia Passos Alves, que é candidata a vereadora de Santos. Eu não sei se tem mais algum candidato aqui conosco, mas eu queria convidar vocês a estarem aqui conosco, e também que todas as organizações líderes, as organizações articuladoras que estão aqui presentes, e os painelistas que participaram subissem conosco aqui para esse grande momento final, que eu chamo de um momento do pacto pelo controle do câncer nas cidades. Então, eu vou pedir para que os representantes e as candidatas fiquem bem na frente com as suas cartas para a gente fazer esse momento final aí de adesão. E também todo mundo pode subir aqui para a gente fazer essa foto final. Coube todo mundo, gente? Doutor Milton, o senhor pode fazer uso da palavra aqui por um minutinho, depois a doutora Anise também, e a Andréia. A gente tem 3 minutos, então vou pedir brevidade. Bom dia a todos. Queria parabenizar a iniciativa da coalizão e desse movimento. Eu falo com bastante bem à vontade para falar. Eu sou cirurgião do aparelho digestivo, eu opero pacientes com câncer e estou aqui representando a Marina Helena, que é a candidata do Partido Novo à Prefeitura de São Paulo. Infelizmente, ela está numa outra agenda e também está amamentando, ela é uma puérpera. Eu entendo bastante aí a dor de todos aqui, de todas as falas, e do compromisso da cidade, o que a gente pode, além de tudo, colaborar, é ser protagonista dessa história, porque o doente ele não sabe quem é o município, quem é o estado, quem é a federação. O doente está lá com os seus problemas, ele quer resolver os problemas, ele não quer saber quem é que vai resolver, ele quer que resolva o problema. Então, da parte do município, dentro do programa de governo da Marina, a ideia, seja lá qual é a situação, após 30 dias, se o paciente não conseguir fazer na rede pública, a ideia é usar a rede privada. Porque a gente não sabe quem é o paciente que está com câncer no momento da primeira consulta dele. Ele tem um sintoma
às vezes muito inespecífico. Então, essa ideia, acho que faz muito de encontro aqui todas as falas aqui. Então, da parte da Marina Helena, podem ter certeza que essa carta vai estar assinada, e no dia 6 de outubro volta na Marina Helena, número 30, Partido Novo. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu estou há 40 anos trabalhando como voluntária, trabalhei já como representante do Ministro da Saúde durante 5 anos em São Paulo, e posso dizer que o câncer avançou. Realmente, muita coisa aconteceu, mas muita coisa precisa acontecer. E eu cansei de ser parlamentar sem mandato, por isso que eu resolvi ir para a frente da batalha, bem em todos os lugares, em todas as regiões de São Paulo, como candidata a vereadora. Por quê? Sendo candidata a vereadora e vereadora, nós vamos ter lá uma voz dentro da Câmara Municipal para implementar como base essa a lei, né, toda a lei, buscar todos os pontos necessários e depois levar para todas as cidades como modelo. Então, eu quero dizer aqui que não só o compromisso com as cidades, etc., mas é com o paciente, com a sua jornada, que tem sido desastrosa. A demora leva a mortes o tempo todo. Então, realmente, é fundamental que não só os governantes se comprometam, como os cidadãos de todas as áreas possam estar imbuídos dessa magnitude da necessidade. E aí eu entendo, pelos gestores, a dificuldade, porque eu também já estive nesse papel, e também acabo vendo os pacientes circulando por aí. Porém, nós não vamos poder ser lenientes, como tem sido difícil o caminho do paciente, com meses esperando, não só por um exame, mas por um diagnóstico e um tratamento. Então, talvez, o primeiro passo como prefeitura, em termos de município, é não a doença avançada. Então, toda aquela história, bom, tem que ter toda a linha de cuidado para começar a fazer o diagnóstico. Não, tem que fazer o diagnóstico precoce e a cirurgia imediatamente, e aí lutar para ter o resto do tratamento. Mas ali está a cura, ali está o começo de uma possibilidade de mudança total nas nossas estatísticas. Então, muito obrigada, parabéns ao movimento, contem comigo e a gente vai levar para o Brasil inteiro. Obrigada. Obrigada, doutora Aline. Rapidinho, só porque a gente já está com o tempo mesmo. Bom dia, queria agradecer por estar aqui, queria agradecer a esse movimento. Eu, mais ou menos há uns 15 anos, eu já venho sempre fazendo eventos. Eu estou me candidatando a vereadora na minha cidade de Santos, mas eu já venho fazendo esse movimento com algumas entidades lá em Santos. Como eu trabalho no comércio, eu sempre consigo levantar aí uma bandeira, né, que é para a gente, normalmente para as mulheres, mas o câncer está em todas as casas, pode acontecer com qualquer pessoa. Muito obrigada, estou muito feliz por estar aqui. Obrigada, queridos. Muito obrigada, gente.